Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre o furto de uma lâmina de barbear. Só que antes da gente entrar no tema, a gente vai colocar em prática aquilo que a gente já vem anunciando há um tempinho. Hoje, primeiro quero cumprimentar vocês, falar oi, meninos. Tudo bem? Tudo bem? Dani, Felipe, Olá. Ricardo. Bom, Vamos lá. quem está acompanhando a gente sabe que a gente vai fazer um sorteio hoje para ver quem é que vai ficar fora do diálogo criminal de hoje. Hoje a gente tem um convidado mega especial que veio conversar com a gente sobre esse assunto aí, dessa notícia que a gente viu, desse furto de lâmina de barbear, e um de nós vai sair. Eu prometo que tem aqui 4 papeizinhos e tem um em cada 9. É auditável isso aí? Depois Não a gente vai é. abrir todos. Não é. Depois a gente pode Não é abrir urna todos. eletrônica. Tarará, Não. deixa eu ver. Vamos ver. Ai, Ricardo. Puta, Ricardo! Olha, O único tema sobre o qual eu sei falar alguma coisa? É sério, você pode soprar aqui no meu ponto. Quer que eu Posso faça falar? outro sorteio? Não, eu quero ver se tem outros nomes aqui. Vamos ver? Ó, põe um papelzinho pra câmera ver que é o nome do Ó, Ricardo. É ó. verdade, ó. Eu É quero o ver. nome do Ricardo. Pior que tem. Ó você aqui, ó. Tá vendo? Você aqui. Bom, Eu tinha... Quantos por cento? Era 25%? É. 25%. É. Rafa... Será que tem o seu nome aqui? Você foi você Claro que mesmo? tem o meu nome. Vamos ver. Se não... gente, olha, auditado. O É que isso mesmo. o que eu posso falar pra você, Ricardo, é tchau. Você vai voto- fazer uma manifestação voto ali na impresso. porta? É aqui, isso ó. aí, Olha, ó. voto Você vai Voto fazer uma impresso. manifestação ali na porta Eu pra vou não chamar a reconhecer turma o pra resultado. acampar na porta aqui do... Então tá bom. Tá, gente, Mas tchau, ele- boa sorte, boa gravação pra vocês. Não tem recurso disso? Não, Ele posso pode dar recorrer. palpite lá de trás do Bion? Vozes De do repente além, eu posso dar um vozes do grito, além. um palpite? Pode, Tá bom. pode. Se alguém falar barbaridade, eu vou gritar de lá, hein? Então recebe o nosso convidado. Tchau. Olha, Eu vou receber o nosso convidado que vai sentar aqui então no meu lugar. É o Felipe Marzagão, né? Luiz Felipe Marzagão, que a gente chama carinhosamente de... Marzaga. Né? Então, ô Mazarga, tenha bondade, vem pra cá que você hoje que vai falar então da bagatela. Bem-vindo, viu? Ué. A regra é clara, a regra é clara. Ficou chateado, ficou hashtag chateado. Fê, bem-vindo. E aí, tudo bem? É um prazer enorme ter você Prazer aqui. é todo meu, Eu honrado com o espero- convite. Eu espero que seja a primeira vez de muitas. Opa! Espero que você tire todos eles, menos eu. Um de cada vez. Um de cada. Tudo bem? Tá bom, tudo em ordem, e vocês? Tudo Seja ótimo. bem-vindo. Obrigado, gente. Mas eu quero adiantar Ah, então, já que o Felipe escolheu o nosso tema, né? Ele vai falar. Só ele vai falar, a gente vai fazer interrogatório. Até porque é o Duvido. seguinte, só pra, né, quem acompanha a gente sabe que, né, a gente se juntou aqui, 4 criminalistas, e a gente trata de assuntos que estão na mídia, de outros, né, que às vezes nem chegaram ainda à mídia, mas que a gente às vezes espera que chegue. Esse aí a gente pegou a partir de uma notícia que saiu recentemente no UOL. Mas a gente convidou um criminalista, na verdade eu vou ficar quieta pra ouvir o que você tem pra falar. Tá bom, até parece. O Felipe também é advogado criminalista, é por isso que ele aceitou esse convite E já para há algum discutir tempo, com né? a gente. Tem a cara de moleque, Não mas parece, cara de né? novinho, É, né? cara de Provavelmente novinho. Como ele eu, tem né? O cara que ele tá- tá mais é. tempo na estrada do que a gente, O cara- hein? Será? Não sei. Cara que Comecei dormiu o lá. estágio em 98. Não é... Já comecei É. no crime. É. Já comecei fazendo estágio no crime. Não, então. Mas você se formou em? Eu formei em 2002. 2002. Ah, então começou antes. Começou Eu- bem antes. Eu comecei no também. crime. Não comecei no crime. Olha o Conta ato falho. como foi sua vida no crime, Cris. Olha, eu tive que fazer uma prova, vocês acreditam? Porque o crime a gente começa na prática, É. né? Não, eu, preferência. Pra que teoria? eu sou tão assim, tão certinha, tão Caxias, que eu tive que prestar uma prova. Que maravilha. O estágio eu comecei em 99 e 2000. Foi o estágio no criminal, comecei aí, mas 98, então você é o mais antigo Olha mesmo, você só, é o mais tá vendo? experiente de todos nós. Não. Aí também não, aí já é demais. Mas me fala uma coisa. Vamos lá. Antes da gente entrar no nosso tema mesmo, você foi cooptado pela advocacia criminalista por quê? Tinha alguém que você já tinha algum contato? Era uma coisa que você Sim. gostava de estudar? Qual é que era? Escritório da família, né, Cris? Já tem uma estrutura montada. Você não vai seguir um rumo carreira solo se já tem. Meu pai se aposentou no Ministério Público e no Ministério Público ele atuou basicamente com mais força na
parte criminal. Se aposentou, foi trabalhar em outros escritórios, depois abriu o dele. E carro-chefe do escritório, criminal. E aí eu entrei na faculdade em 98, já entrei trabalhando. Eu ia para a faculdade de terno e gravata, todo mundo de bermuda e camiseta, e ficavam achando que eu era um ET, né? Porque saía de lá, eu ia fazer fórum, né? Na época das fichinhas. Sim. E Audipo, ficar vendo o acompanhamento dos inquéritos que nunca mudava, né? Isso. A mulher olhava para mim, a servidora, De novo? Eu já deixava um papel com ela. Aí eu só ia lá, ela só me falava qual que tinha mudado. Aquela fila enorme, né? De inquéritos. E aí É, para quem não é da área, o DIPO é o Departamento de Inquéritos Policiais. policiais no fórum, é um cartório que cuida de Isso, todos os inquéritos policiais da esquece. capital. Então, ia lá ver os andamentos no sistema, quando tinha alguma informação no sistema, ou pegar os inquéritos físicos quando estavam lá, né? Sim. Ah, essa época era inquérito físico, nem Era inquérito não físico, tinha não, nem- físico, era. não tinha o sistema nem, era fichinha nossa e deles, né? Eu estagiei na defensoria nessa época, talvez 99, 2000, 99, na Barra Funda. O fórum também era novo, né? Sim. Tinha acabado de chegar Acabado lá, de fazer. era novo o fórum e a gente ficava também... É que na defensoria era mais fácil porque a gente não cuidava de inquéritos. Sim. Mas os processos eram físicos, todos Tudo eles. físico. E para fazer habeas corpus, a gente fazia cópias, tirava cópia no vidro, sim. né? Nem puxava. Não. Desmontava o processo, botava ali, ficava tirando cópia para mandar para os tribunais. Você não deve ter pego isso, pegou? Peguei. Pegou? Pegou, No acho que vidro? não pegava. Mas já tinha, a Xerox já puxava Não, a aí cópia. era a máquina de xerox. Já puxava, é. Ah, não, na minha época não puxava, não. não era puxava, a gente tinha que levanta, põe, fecha. Não, levanta, põe, Abre, tira, põe, fecha. Tinha que ter cuidado pra não ter um grampinho lá, pra não rasgar a Isso. folha, mas a máquina fazia tudo. Pagar a guia É de só apertava lá. custas. Mas estagiário O quê? deixava um pouco, né? Sempre. Deixava. Um grampinho. Claro. Aí rasgava a folha, assim. E aí passa o durex, assim, né? Mas, enfim, depois eu fiz a especialização em penal e processo penal e nunca deixei de trabalhar na área. A gente entende, porque assim, eu acho que a frase é o seguinte... Vamos sofrer juntos, vamos lá. Não, e eu acho que a frase é assim, o carro-chefe do escritório, ou seja, tem outras áreas, né? Não, Mas tem. o criminal não tem jeito. é apaixonante mesmo, né? E como que Estudar. dorme defendendo bandido? Eu sempre tenho essa dúvida. Quem defende bandido, eu tenho essa O Ricardo dúvida. que saiu. Depende, olha. Porque no meu escritório tem uma porta iluminada que a pessoa que passa ali, ela automaticamente já está inocente, absolvida de qualquer irregularidade. Então, eu não sei no seu escritório. No meu tem essa porta. Ô, Felipe. Então, eu não tenho dificuldade para Felipe, dormir. o Ricardo que tá ali, ó. Que tá cumprindo uma peninha Tá, ali, ó. tá cumprindo uma etapinha. Uma etapinha. Ele fala assim, o seguinte, perguntaram uma vez pra ele como ele conseguia dormir à noite defendendo bandido. Ele falou assim, como uma criança, como um bebê. Acorde 2 em 2 horas pra chorar. Eu não tenho esse problema. Eu também não tenho esse durmo problema. tranquilo. Eu também não tenho esse problema. Mas vamos lá, então. Ó. A gente selecionou esse tema porque é um tema, né, que causa muita discórdia, né? Com quem olha só com o fígado e com o estômago, como muitos, né, da área criminal, mas quem olha só com o fígado e com o estômago é contra, né, discute se tem que se cabe alguma alternativa à prisão para quem subtrai coisas de pequeno valor e tal, e tem, né, a maioria da população entende que não. E aí a gente viu um caso que teve que chegar até o STF. Acho que a notícia, né, chamou mais atenção. A gente Por tem isso. contato com isso sempre, mas você imagina que a subtração de um aparelho, de uma lâmina de barbear, tá para ser julgada, ou chegou a ser julgada lá no STF. Então, você, poxa, né? Até chegar no STF são muitas instâncias, são muitas análises, passa por muita gente até chegar a esse ponto. E aí a gente tem que chegar até o STF, por que chegou? E aí é isso. O que você acha? Vamos lá. Eu não, acho que você deu um ponto de início perfeito, Cris, porque assim, eu acho que essas questões são as que mobilizam muito aqueles aspectos morais, né? Que instiga essas verdadeiras batalhas morais, né? Você tem uma ala punitivista de um lado e uma ala mais garantista do outro, né? E eu começo fazendo para vocês uma provocação para iniciar o debate, porque, assim, sempre me chamou muita atenção nessa questão da bagatela o seguinte, né? A gente vê lá todos os motivos, né, que permitem
a aplicação, né, desse princípio da insignificância, fragmentariedade do direito penal, ou seja, vai ser aplicado só em última instância, quando as outras esferas não são suficientes, proporcionalidade da pena, princípio da dignidade da pessoa humana, para você não sujeitar uma pessoa a um processo penal por conta de uma coisa sem um valor, né, um bem jurídico de valor ínfimo. Mas assim, daí quando acontece este caso que a gente está falando da notícia, entra em discussão o quê? Ah, mas ele tem antecedentes. Então daí não podemos aplicar porque ele é um criminoso contumaz, o pessoal fala. E o que sempre me incomodou nesse tipo de argumento? Aí você vai para a sonegação fiscal, até 20 mil reais, como a Fazenda Pública não cobra, então a gente aplica e ninguém fica preocupado se o empresário, né, que não é pobre, não é preto, enfim, estudou e etc., tem ou não antecedente. Aí a gente aplica o princípio da insignificância. Então, para mim, sempre me chamou muita atenção essa dualidade, aí volta nisso que você estava falando, né? Porque termina virando um instrumento de segregação, ou seja, a aplicação seletiva desse princípio, né, termina sendo um instrumento de eu separar, no fundo, aquela pessoa que nem esse caso da notícia, ainda o que consta, ele tem problemas, né, psicológicos, alguma coisa assim. E graves, né? E graves, quer dizer, o que ele vai fazer? Né? Ele vai abrir um comércio? Ele não vai. Ele vai repetir, é óbvio que ele vai repetir. Então, eu queria ouvir de vocês aí. O que vocês acham? Ele vai repetir o ciclo da vida dele, Exato. né? Ele testemunhou a morte do pai, né? Isso. Ele perdeu a mãe, agora vive próximo da avó, mas a avó não consegue mais controlar o que ele faz. Então, infelizmente, a gente já sabe qual vai ser o destino dele. Sim. Né? Se nada acontecer, a gente já sabe qual vai ser o destino dele, né? Sim. Vai repetir o ciclo. Mas aí, a provocação que eu quero saber de vocês agora. O que é mais importante? É analisar a objetividade, ou seja, a tipicidade material, se o crime objetivamente não chega a ofender o bem jurídico, ou analisar o contexto maior do histórico da pessoa que está sendo acusada. E aí? Você sabe que me lembra, sempre quando eu falo disso, me lembro de dois fatos. Primeiro, eu fui numa palestra de uma ministra do STJ que tinha acabado de ingressar, que era uma advogada, uma professora da USP, e tinha acabado de entrar no STJ. E aí, sei lá, ela devia estar alguns meses no STJ, e na palestra ela falou, o que mais me impressionou na minha entrada foi o fato de que a gente julga muitos casos de bagatela, de furto e sem nenhuma complicação. E me lembro que tinha um outro grande advogado, tinha um grande advogado na plateia, e aí, na mesa, e aí ele interrompeu a ministra e falou, ainda bem que chega lá, ministra. Porque o que acontece é o seguinte, essas pessoas são julgados aqui embaixo muito mal, e eles são processados, são condenados, os tribunais mantêm a prisão, e muitas vezes pegam penas de prisão. Então, furtos ridículos como este que nós estamos falando, o camarada fica preso. Absolutamente preso. Ah, mas não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Então, é isso. A gente vai cuidar dessas pessoas com prisão. E aí, lembrando o seguinte, que na maioria destes casos, são furtos. O camarada entra. Ele, geralmente, ou em grande parte, está drogado. Então, a chance dele sair com esse produto é zero. Na maioria das vezes, ele está vigiado. O tempo inteiro. O tempo inteiro ele está vigiado. Os seguranças deixam ele sair do estabelecimento para pegá-lo lá fora para caracterizar o furto. Exato. E assim, às vezes até instruído pelos advogados. Falar, se você pegar aqui dentro, vão falar que não é nada. Teve a posse, que não teve a posse. Não, se você não passar do caixa, não tem furto. Ou melhor, enfim, pode até ter tentativa, pode ter até uma discussão de todas as teorias. Mas assim, então o que os advogados fazem? Deixa ele sair, prende ele na rua. Se prende ele na rua... E outra, prende ele duas, vai. Deixa na rua e deixa um pouquinho, exatamente isso. Você vigia ele aqui dentro, espera ele sair e pega ele depois. E outra, não traz ele pra loja. Deixa ele lá e chama a PM pra prender ele lá fora. Porque quem vai prender é a PM. E aí ele foi preso com furto consumado, não tem dúvida nenhuma. Se tiver duas pessoas, furto qualificado, e aí o problema é em dobro, né? Porque aí a pena começa em 2 anos. Vai escalando. Exatamente isso. Então, essa é a primeira notícia que eu queria falar, que me chama, sempre que tem
o crime de bagatela, eu lembro desse fato da ministra falando, nossa, a gente julga isso, e lembro do advogado falando, ainda bem que vocês julgam, porque se for pela justiça local, geralmente a solução é muito ruim. Sim. E um segundo caso é um caso prático que eu tive, que eu cuidei, de um furto. O cara foi num você vê o tempo, né? O cara foi num bar simples, num lugar simples, uma lanchonete, pediu um cartão telefônico e um hambúrguer. E ele saiu com o cartão telefônico e estava ligando para alguém com aquele cartão telefônico, mas ele estava ligando longe. E aí a polícia pegou ele com o furto de um cartão telefônico. Não sei se vocês vão se lembrar, mas esse furto caiu naquela segunda vara, onde a moça perdeu a vista. Lembra um caso rumoroso? Desculpa interromper, mas eu dou esse exemplo na sala de aula, tá? Então, lembrando desse caso, e era da segunda vara, era uma juíza, ele foi preso por shampoo, não? Uma garota foi presa por shampoo. E perdeu a vista. Né? E perdeu uma visão dentro da cadeia. Bom, trocando em Coloca miúdos. na balança Trocando isso. em miúdos, primeira instância, 11 meses, STJ trancou, porque a conduta era atípica e um cartão telefônico não era não atingia o patrimônio de ninguém, portanto era um crime famélico e um crime de bagatela e mais. Neste caso era 11 meses regime semiaberto. Nossa porque Senhora. ele era reincidente? E cumpriu uma etapinha. Na verdade, ele não era reincidente. Ele tinha um apontamento enquanto foi adolescente por porte de maconha. Olha só, que absurdo. Nossa. Então você imagina Sim. a tragédia jurídica dessa história. E aí eu digo assim, isso se consertou porque tinha um advogado que briguento, e aqui, bem ou mal, assim, briguei porque peguei essa causa como uma com uma vontade Com bastante... afinco. Com bastante ódio, né? Você fala, Sim. puxa vida, porque quando Sim. eu peguei... E sabe que quando eu fiz o pedido de liberdade provisória para esse camarada, o juiz me intimou para juntar o comprovante de residência. Ele não... E ele, não e tem. ele falava assim, eu moro sozinho, eu não consigo nem ninguém para ir na minha casa para pegar aquele documento, eu não sei. Aí fui lá, despachei com o juiz não soltou, e quem soltou foi o Tribunal de Justiça numa liminar. Ou seja, ficou uma etapinha presa aí. Ficou preso ainda, Cumpriu, né? Por conta cumpriu um disso. pouquinho. Eu acho que ficou aí. Eu 40 acho dias. assim que essa história essa tese jurídica de insignificância é muito o que o Felipe falou, né? Do tipo, se você usar como paradigma o que eles tratam quando é uma questão de crime tributário, que o princípio da insignificância é aplicado a tributos que não superam 20 mil reais. Que é um valor relevante. Relevante. Diga-se de passagem, E para aí- qualquer um. Né? Pra esse aí, resolvia a vida dele. 20 exatamente, mil reais 20 mil resolvia a vida reais. dele. E o juiz, quando ele reconhece a insignificância nesses casos, ele não vê o histórico do acusado, do indivíduo, né? Às vezes ele usa isso como método para estruturar umas novas empresas, então ele sonega em uma empresa, ele encerra a atividade dessa empresa, abre uma nova empresa e aí ignora. Quando é esse rapaz aqui, todo o histórico de vida dele, eu convido a vocês a pesquisarem A gente vai deixar o link, o Rafa. link, então tá. Da notícia. Vou deixar todo o histórico de vida dele e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro entra com HC lá no Supremo Tribunal Federal, é verdade? E a Carmen Lúcia nem A ministra, nega segmento simplesmente por conta do histórico. De vida. Os antecedentes. Os antecedentes. Só te completando essa questão dos crimes tributários, para dizer o seguinte: este, de fato, teve prejuízo. Sim. Exato. Teve prejuízo. Exato. Ou seja, o prejuízo Prejuízo deixou de ganhar 20 mil relevante. reais. Ou seja, aqui não. Na maioria desses furtos, o bem volta pro comércio. Nesse caso voltou, viu? Nesse Na caso, grande, mas inclusive, na grande voltou. maioria. Assim, na grande maioria, porque eles são presos em flagrante e volta pro Mas vamos lá, eu vou mercado. Mesmo que não voltasse, mas Não, tô dizendo... e até pior, que eu ia dizer, porque assim, não se dá nem a oportunidade Gente, de se voltar
Então, assim, olha, se você devolver ou se você reparar o dano, então a gente usa isso como uma causa extintiva da punibilidade, como acontece também nos crimes tributários, em Sim, que se valores pagar. maiores permitem que o empresário Sim. pagando, ele tem até um determinado momento, ele tenha... esse processo deixa de existir. Mas nem essa oportunidade também não se dá para quando a gente está falando de um furto de alguma coisa... que não existe essa possibilidade até hoje, né? Então, assim, a máquina foi feita mesmo. E mais, né? Eu tenho a impressão de que a sociedade foi feita, porque eu também dou aula dessa matéria e eu vejo a cara dos alunos quando a gente Sim. fala sobre isso. Então, assim, a gente também foi criado num sistema para achar normal que empresário não vá preso ou não cumpra a pena, sonegando imposto que tira dinheiro de um número indeterminado de pessoas. Mas a gente quer que esse que está furtando alguma coisa que custa até 50 mil reais... E veja, eu só quero deixar claro, eu concordo com o princípio da insignificância para todas as hipóteses, mas para todas as hipóteses. né? Mas aí eu quero só, para a gente ficar na mesma página, assim, dizer o seguinte, empresários que estão sonegando... vírgula, né? O direito penal aqui no direito tributário, como todos nós sabemos, foi feito para fazer cobrança. Sim. Ninguém tá Não é aqui, instrumento de cobrança. ninguém tá falando que o ninguém tá empresário negando é um isso. grande bandido também. Não tem nada de não, bandido. não, ali. não é é que isso. usou Estamos comparando a fase só administrativa. Não funcionou para arrecadar o dinheiro, aí estão usando o direito penal para tentar buscar Pra esse receber, dinheiro. Exatamente. pra receber. É uma ação de cobrança com uma ação penal, é isso. Exato. Mas Na aí eu maioria das acho que vezes. isso só serve para a gente chegar à conclusão de que o direito penal é utilizado como um instrumento de várias coisas que para as quais ele não nasceu e não deveria, né? Então, do empresário eu uso para cobrar, do pobre eu uso para tirar ele da sociedade mesmo, né? Para Isso, manter ele pra preso, excluir. né? Para excluir. O princípio da insignificância, gente, eu acho que assim, é estampado, ele estampa na nossa cara duas questões. Quando alegam essa questão da reincidência, é uma demonstração clara, primeiro, o sistema prisional não cumpre a sua função. Porque se ele está na rua de novo e está, né, praticando outro furto e tal. Segunda coisa, confirma esse viés punitivista, como é difícil para as pessoas, né, especialmente quem não atua na área criminal, né, entender o que é uma tipicidade material, né? Isso acontece muito nos crimes contra a honra, né? Quem não é da área, lê, injúria, e fala, mas ele me xingou, aí você vem falar para ele, não, mas precisa de dolo específico, a pessoa não quer entender. Mas como assim, dolo específico? Ele fez exatamente o que está escrito, né, e tal. Então, eu acho que tem primeiro esse aspecto de mostrar que o sistema não funciona, e o segundo aspecto, esse cultural, de que as pessoas continuam delegando, né, uma função estatal de promover a igualdade, de transformar a nossa sociedade em algo mais igualitário, para o direito penal. E é uma tarefa ingrata, que ele não vai cumprir nunca. E eu falo aqui com todas as letras, na minha opinião. Direito penal nunca foi instrumento de segurança pública. Nunca. Então, primeiro você precisa decidir se você quer algo retributivo, apenas tão somente, eu quero segregar pessoas perigosas da sociedade. E aí eu volto no exemplo que você estava falando dos furtos. Ainda que ele furte mesmo e leve o objeto embora. Se bobear, você pega lá no mercado que isso aconteceu, só de perdas de mercadoria que cai pelo caminho, que vence, que estraga, Supera. é muito maior do que os furtos que acontecem, né? Então, mas se a gente for Então, assim, mas se a gente for quantificar isso na justiça, aí é bizarro. É bizarro. Porque se a gente pensar que um preso custa 8 mil reais Pois por é, mês, pois se é. a gente pensar quanto custa o tempo do judiciário, porque pensa o seguinte, a gente tem lá um promotor, primeiro tem um delegado cuidando de tudo isso, uma equipe. Depois a gente tem um promotor que vai cuidar disto. A gente tem um juiz de primeira instância. A gente tem 3 desembargadores, 5 ministros no STJ e agora E depois mais 5 no Supremo. STF. Então, assim, e por um negócio que, assim, se a gente for pensar razoavelmente, tem que ir pro lixo. Agora, cara, nessa deu azar, porque caiu com a Carmen Lúcia. Assim, essa é uma grande verdade também. Porque, assim, É o elemento da roda da sorte. Isso, exatamente. Do judiciário. Querendo ou não, Mas do judiciário em geral, Exatamente, tem esse elemento exatamente também. isso. Porque eu tô falando o seguinte, primeira instância, a chance dele ser condenado é bastante grande. Sim. Aqui, falando em São Paulo, São Paulo, no Rio não conheço direito isso, mas se for aqui em São Paulo, a chance de ser mantido no TJ aqui é bastante considerável. Considerável. Dependendo da turma no STJ, Mesma Também. coisa. também. E aí no STF. Aí Isso aí tem depende. só aumentar. Peraí,
Espera só um minuto. Eu quero dizer o seguinte: quem ainda não conhece o Ricardo em outros lugares que não seja aqui, agora vai conhecer. Porque ele tá do lado de fora, a gente acertou as regras, a gente Ele não combinou se com conforma. mas ele não consegue. Então ele tá querendo interromper a gravação, mesmo ele tendo que ficar de fora. Da próxima vez a gente não avisa ele que a gente veio gravar. Tá fazendo, Mas tá já- fazendo um motim ali, Vou tá fazendo um abrir mão- motim. Vou abrir mão de dar palpite, mas quero saber a opinião do convidado e de vocês. Então, fala aí a pergunta que só pra eu garantir que vai sair Repete no a microfone, eu vou pergunta. repetir aqui. Fala aí. O que fazer, então? Deixa pra lá? O cara furtou lá o chocolate, furtou a lâmina de barbear e não é crime. Então, mas não é nada? E aí? Qual a solução? Vamos lá. Tem solução? Então vamos lá. Não Então o que seja ele está direito perguntando penal? é o seguinte: olha, Boa. nosso raciocínio, o que a gente está defendendo aqui é que essa subtração dessas coisas de pequeno valor não deveria nem sequer ser considerado crime. Ou seja, o direito penal não serve para regular esse tipo de situação e não deveria ser aplicado. E a pergunta do Ricardo para você é essa. E aí? O Vamos que lá. a gente faz, então? Acho que a pergunta é extremamente percussiente, pertinente, pelo seguinte: o Ricardo tem muita razão. A gente tem um poder legislativo que criminalizou uma determinada conduta que é de subtrair a coisa alheia. E para quem está ouvindo aí que não é da área, a gente e pode às vezes não saber bem a diferença, né? O furto é muito diferente do roubo, tá? Porque no roubo você tem uma violência ou uma grave ameaça. E é um delito que coloca em risco, seja potencial, seja concreto, as pessoas. No furto, não. No furto, a pessoa subtrai a coisa, na maioria das vezes não é nem percebido, né? Então, por isso que a gente está falando isso. Mas o que o Ricardo... o ponto do Ricardo é, de fato, existe um poder legislativo que criminalizou essa conduta e como é que a gente faz, né? Minha proposta, a primeira coisa é ter critério objetivo. Não dá para ficar na subjetividade de que, em alguns casos, eu vou aplicar esse princípio e outros não. Segunda, como por exemplo, no caso da sonegação fiscal. Foi eleito um critério. Ele pode ser bom, ele pode ser ruim, mas enfim. Agora, é uma discussão que eu acho que vai perdurar para sempre, porque sempre vai ter uma ala que vai falar, é um delito, o judiciário não pode revogar, entre aspas, né, esse delito na prática, por razões, N razões. Mas assim, vamos além. A própria sonegação, o Supremo recentemente decidiu, né, no caso do ICMS, que não basta o mero não pagamento. Não basta. Precisa ser uma conduta contumaz, que o empresário usa a sonegação para se enriquecer, para fazer concorrência desleal e para dar continuidade aos negócios e tal. Quer dizer, então já é um enfraquecimento. E vamos combinar, gente. Essa modulação acontece... Sempre. Não é só no direito penal, né? Não é no direito civil também, quando você pega todos os temas de guerra cultural. Aborto, uso de drogas, casamento de homossexual, posse de arma, todos esses temas, você sempre vai ter essa dificuldade que o Ricardo tá colocando. No meu modo de ver, gente, como operador, né, da prática da advocacia, um furto de um item desse, uma lâmina de barbear, um shampoo, um chocolate e tal, o direito civil, o direito administrativo tem que ser suficiente. Eu acho que o direito penal é absolutamente, como o Felipe bem colocou, o gasto da máquina que você vai colocar. E vamos além. O crime de adultério não caiu em desuso, embora tenha ficado... O adultério não vigente. caiu, né? Não, até 2005. Mas o crime caiu. Só pra deixar Pois é. claro, né? Pois Exato, Mas isso. até 2005, se então. não me engano, estava lá no Código Penal. E, no entanto, ninguém estava aplicando mais. Então, assim, eu não tenho dificuldade em trabalhar com esse argumento de que é um delito, é uma lei aprovada pelo nosso Poder Legislativo e que ela tem que ser cumprida à risca. A vida não é assim. Se a gente cumprir tudo à risca na vida, a vida dá muito errado para todo mundo. Então, essa é a minha opinião para o nosso querido Ricardo Dias. Que não Vamos lá. está aqui entre nós, mas está aqui entre nós. Mas se a gente fizer o exemplo que você deu dos crimes contra a honra, ou seja, ali sim, por ser de iniciativa privada ou por qualquer outro motivo, sim. o judiciário faz um filtro bastante significativo. Sim. Bastante significativo. Um filtro apertadíssimo. Exatamente isso. Agora, em relação ao furto ou qualquer outro crime patrimonial, o filtro do início, isso é uma opinião minha, pessoal minha, não sei se vocês concordam, mas assim, o filtro judicial, a análise judicional, se existe ali condições da ação,
é zero. Zero. É zero, assim. Concordo com você. Tem denúncia, Pronto. tá recebida. É só Assim, o que tá tem, recebida com despacho carimbo, daqueles mais mal feitos, mais porcos, mais carimbados, assim, mais idênticos, mais automatizados possível. burocráticos Assim, que tem. exatamente isso. Não tem nenhuma análise se ali tem... E você pode fazer uma resposta, aí você pode fazer a primeira defesa falando que é furto de bagatela. A chance é Não zero. vai A ser chance é zero. examinado. Assim, é claro que a gente tem pequenas exceções, mas na regra... Honrosas exceções. Exatamente. Honrosas exceções. É. E o que é mais curioso de tudo isso, às vezes a gente questiona estes despachos nos tribunais superiores, e aí os tribunais superiores trancam a ação penal falando que não tem elementos. Tá cada dia mais difícil também. Também. Mas, assim, na primeira instância, eu diria que Mas vamos é quase lembrar- negativa a chance. Não faz muito tempo, um ministro do STJ deu um puxão de orelha no Tribunal de Justiça de São Paulo que ele não aplica a jurisprudência dos tribunais superiores e isso causa um acúmulo de serviço lá em cima para eles. Não, ficou todo mundo irritado com a crítica e tal, mas na minha humilde opinião é uma Ele crítica tem toda a procedente. Não, Eu tem também, toda a razão. também razão. concordo, mas E a não verdade foi a é o seguinte, primeira vez, e também não foi a primeira vez, né? Já tinha esse puxão de orelha, já é recorrente. incidente. Recorrente. E esse puxão de orelha não fez a cascata do bem, né? Não, Porque não fez. adiantou nada. Não adiantou nada. Não adiantou Bom, nada. bem É triste, observado. é triste isso. aliás, esse puxão de orelha, né, é recorrente, não mais em palestras, né, mas principalmente em Nos julgamentos. autos. Nos julgamentos, né, você vê, assiste a sessões de julgamento e sempre tem lá um ministro falando, né, de novo São Paulo, hein? De novo São Paulo, hein? Pois é. E a gente vê nos acordos dos tribunais superiores broncas do tipo, aqui é uma instância superior. Aqui está acima dos tribunais estaduais e eles deveriam, de fato, mesmo dizendo que pensa diferente, se curvar ao nosso entendimento. Porque antigamente a gente tinha muito isso, né? O desembargador, assim, quando eu comecei a advogar, eu via muitos acordos nesse sentido, assim. Eu penso desta forma. Você lembra na lei dos crimes hediondos, quando entendeu Sim. que não cabia? Não tinha súmula vinculante. Não tinha. Mas aí, pela economia processual, os desembargadores, os próprios... Tinha juiz de primeira instância também que falava, Fazer olha, isso. embora tenha entendimento absolutamente contrário a este posicionamento, me curvo ao entendimento por economia processual. Eu falo muito isso nas minhas petições, ou seja, de falar, olha, se você não for se curvar porque você pensa diferente, se curve porque tem Simplesmente opinião porque tá acima, acima, né? né? que já tá. Eu ouvi já de alguns juízes assim, nossa, mas o senhor vai com isso até lá. Pois é, né? Pois é, né? Meu trabalho. Exato. Exato. Não, se o senhor fizesse o seu, eu não precisaria ir. Exatamente. A resposta que você merece dar na hora, assim, não. Eu não vou se o senhor mudar esse entendimento. Vamos aí. combinar, Vamos- gente. Isso. 80% do trabalho do advogado é fazer coisas que os outros não quiseram fazer o seu próprio trabalho no tempo que tinham que fazer. É isso, Exatamente, gente. exatamente. Pra quem tá começando aí, né, se prepare, porque é isso. É exatamente Infelizmente. E infelizmente, assim, realmente é uma questão cultural e dentro dessa questão cultural que eu não vejo, né? Você falou assim, da modulação que foi feita pelo Poder Judiciário, não vejo aqui em São Paulo, não vejo, não sei nos outros estados, posso falar de São Paulo, não vejo. Se você pensar um projeto de lei para alterar o Código Penal, também não vejo. Não passa. Também não vejo. Então, assim, Aliás, temos, né? Mas só para recrudescer as penas. Só para exato. isso, não tem para... Não. Exato. Não, e se Criar acontecer... uma Por harmonia exemplo, na aplicação da... justiça restaurativa. do Você direito não penal. ouve falar. Você não ouve falar. É uma coisa, justiça restaurativa seria uma coisa excelente para aplicar num caso como esse. casos assim, né? Pega o ofensor, pega a vítima, vamos fazer uma mediação, vamos trabalhar outras formas de reparar essa situação. Não se toca no assunto. Não. Vamos segregar, tira esse indivíduo, essa imagem ruim, que ninguém quer sair na rua e ver essa pessoa ali, e coloca lá no CDP, na penitenciária, onde for, e aí eu não fico mais incomodado com essa visão. Exato. É Eu digo isso. mais, né? E também, a hora que colocar lá, esse processo também não é mais meu, né? Então, também eu não preciso nem acompanhar para saber o que vai acontecer com ele daqui para frente, né? Sim. E ninguém pensa na conta, né? Porque a gente continua atolando o judiciário com coisas que não devia tá lá, a gente mantém gente presa que custa uma fortuna e vai incomodar os tribunais superiores que deviam estar cuidando de coisas absolutamente graves e grandes
com coisas idiotas. Com Mas aí a gente fala, na palavra da ministra, ou seja, nossa, a gente julga muito isso, mas fala, puta, ainda bem, né? Porque aqui embaixo estão fazendo tanta bobagem, mas tanta bobagem que ainda bem que chega até lá. Nesse caso, espero que o outro ministro e não a Carmen Lúcia julgue este, porque pode ser que ela mantenha com essa história. Só pra... Quem pediu destaque foi quem? Xandão. Foi ele que pediu destaque. Vamos ver o que Vamos ver o que vai vai dar. dar. Vamos ver o que vai dar. Mas assim, você pediu destaque é porque já é uma decisão porque ele entende diferente. diferente. É, Pelo menos destaque sinaliza um entendimento diferente Mas da Carmen vamos Lúcia. fazer tentar fazer uma análise. O Supremo, gente, pelo menos assim, no longo prazo, pelo menos a visão que eu tenho, ele tem funcionado nessas questões, ele tem mantido entendimentos contra-majoritários, que tem garantido direitos de minorias e etc. Então, assim, eu tenho uma esperança que a solução seja mais... Veja, por exemplo, na questão das drogas, né? Até 40 gramas vai ser presumidamente usuário. Você pode até provar que não era, mas para tentar contornar esse fato que o judiciário aqui embaixo é uma extensão da viatura policial, né? Na maioria das vezes. Então, estamos tentando contornar isso. Eu quero crer que o Supremo... eu acho que ao longo do tempo, se a gente for listar a quantidade de decisões que ele dá nesse sentido, eu acho que tá mais a favor do que contra. Ele é muito questionável. Eu sei que tem muita... Eu não tô falando de inquérito de fake news, eu tô falando dessas... isso que eu ia aborto, sempre, eu tô né? falando disso. Aborto, casamento civil, nome de transgênero... drogas e essas questões. Outras aí, provavelmente, a gente vai concordar, Felipe. Eu vou só fazer aqui, concordar com você, excluindo todos os processos vindo do inquérito do fim do mundo e do julgamento dos atos do dia 8, porque aí... Beleza. Porque aí, Não, aí, de fato, aí a gente tá de acordo, então, pronto. Excluindo estas investigações, esses processos, eu tô de acordo. Mas aí são só duas coisas. Primeiro, né? Ele não falou que acerta sempre, né? Falou que acerta em alguns casos. Olha que vou te defender mediadora também, né? espetacular, Espetacular. Mas espera lá, não é porque às vezes acerta que do outro lado pode fazer o que quiser, Não, porque senão... de jeito nenhum. Mas tá melhor do que muito não é salvo juiz. quando acertou. Se a gente for sopesar, Não, eu mas tá diria que é melhor- tudo ruim. Mas, Eu diria mas, que é ruim. Fê, você tem que concordar comigo. Tá melhor que muito juiz que erra 100% Ah, das não, vezes. entendo. Não, tá muito melhor, né? Nesses casos, enfim. Você sabe que outro dia eu pedi pra advogada que trabalha comigo, falar, faz uma busca jurisprudencial desse relator pra gente saber como ele julga. Aí ela voltou assim, ele nega tudo pra defesa. É assim que ele julga. É assim que ele julga. É assim que ele julga. Mais Não importa, objetivo não tem, é impossível. não tem posicionamento, né? Basta a defesa pedir. O duro é que tinha uma vírgula. E ele defere tudo que é pra acusação. Então, é assim que ele julga. Então, é só a gente mudar o nosso pedido. Ou muda a carreira, né? A sua vida vai ser mais fácil, né? Enfim, mas a gente gosta de sofrer, fica na defesa. É isso, isso, gente. é isso. É isso. Bom, Fê, muito obrigado. Obrigado por você ter vocês, aceito o adorei. convite. Obrigado por ter feito o convite. Voltará mais muito vezes. legal. Espero que você aceite nas próximas. Com Espero que você tenha prazer, gostado. Com prazer. Eu só fico um pouco incomodado que as pessoas ficam meio inconformadas, né? Nesse Não. sorteio. Vocês precisam fica- melhorar esse O sistema aí. rapaz, ele tá tão ansioso lá fora que ele faz barulho. Tá no né? segundo café já. Não. Tá. Eu tomando um cafezinho. Nós não vamos melhorar esse sistema, porque esse sistema é o melhor sistema. Para melhorar é só assim, Cria ó. resiliência na pessoa, Ó, né? a verdade é que, como você é meu amigo, eu não te falei, a ideia original era você escolher quem ia ficar fora. Não Aí me eu sei que coloque você não ia nessa. querer, por isso que a gente Não. fez sorteio. Não me prefiro o sorteio. Nada como a aleatoriedade para garantir a isenção das pessoas. Eu vou dar tchau pra você dizendo o seguinte: você podia ficar e ser convidado mais vezes pra ficar aqui no lugar do Ricardo. Achei uma boa troca, achei uma Ele deixa excelente você falar, troca. né, Felipe? Eu posso falar, eu É achei um amigão ótimo, desse, ó, viu? você não precisa de mais nada. Eu acho que ele tá... Hoje que eu ia falar várias coisas que o tio do Zap ia concordar, hein? Ele tá... Olha, essa cadeira Boa. tá melhor representada com Poxa, você aí, gente, viu? Achei que, muito bom olha, isso. Vamos fico- repetir isso. Fico lisonjeado. Obrigado, gente. Valeu pelo convite e até Valeu. a próxima, se Obrigada, Deus Fê. quiser. Obrigado. viu? Meninos, obrigada. Até a Pessoal, próxima. até a Até a próxima. próxima. Obrigada. Tchauzinho. Tchau, gente.